Vamos. Muito bem. O Ministério Público, representado neste tribunal pela doutora Ana Sheila Marangula, tem a palavra, por favor. Muito obrigada, meritíssimo juiz, presidente. Muito boa tarde, Sr. Hermínio Tembe. Muito boa tarde, digníssima. Gostava de lhe colocar algumas questões. Na sequência da confirmação do seu depoimento na instrução preparatória, disse hoje neste tribunal que foi convidado a integrar os quadros da Imatum em 2015 pelo então Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas. Sim. A data em que o Sr. Hermínio foi convidado a integrar os quadros da Imatum, a empresa estava tecnicamente falida. Sim. A pergunta que eu lhe coloco é, pode explicar que desafios e objetivos específicos deveria encarar na Imatum? Sim, obrigado, digníssima. Bom, primeiro era mesmo a questão do saneamento da empresa. Portanto, a situação em que se encontrava não tinha instrumentos de governação que refletissem a realidade daquilo que é o escopo da atividade da Imatum. Esta era uma questão a ser resolvida. Havia também problemática em relação às operações mesmo. Havia problemas das operações, no sentido de que eu, quando cheguei na empresa, analisando o desempenho, tanto porque já estava a pescar, analisando o seu desempenho, verifiquei que tinha níveis de produtividade muito baixos. Muito baixos. Bom, era em parte normal naquele período, atendendo que era um período de ensaio, mas a situação era agravada por uma situação de constantes avarias daquelas embarcações. As embarcações tinham problemas, registravam constantes avarias. Eu posso me referir ao tipo de problemas que apresentavam. Bom, primeiro, porque, se calhar antes de falar dos problemas, deveria me referir ao próprio processo da implementação da empresa. Eu cheguei na empresa, estavam a operar 2 barcos, depois subiu para mais 3, ficaram 5 embarcações, mas estava a empresa a suportar uma estrutura de custo representada por 24 embarcações que estavam ali e não estavam a produzir. 24 embarcações estavam ali e não estavam a produzir, apenas 3, apenas 2, depois mais 3, 5. Isso significava que não havia condições de produzir receita mínima suficiente para arcar com os custos. E, entretanto, os custos eram altos, porque eram, primeiro, custos da própria imobilização da frota. Uma frota imobilizada tem enormes custos. Tem custos de estacionamento, ao nível dos portos, tem custos porque também sofrem uma degradação natural acelerada por causa do salitre e gorgulhos que se prendem nas embarcações, no casco das embarcações. Portanto, o que exige, em condições normais, um trabalho de manutenção mais repetitiva, diferente de uma situação em que as embarcações estejam em faina a pescar. Portanto, mas, em suma, dizia que o problema é que havia uma estrutura pesada de custos pelo facto de estarem imobilizados. Depois, referia-me às constantes avarias, porque tinham uma série
de problemas. Os problemas podem se desdobrar em aqueles problemas todos que andamos a falar de adequação, porque traziam problemas de fábrica que eu vou me referir aqui. Eu conversei com o pessoal, os meus colegas, o pessoal do mar, para entender um pouco quais eram os problemas que determinaram essa necessidade de adequação. E o que me foi dito é que, primeiro, há aquilo que são defeitos de fábrica. Defeitos de fábrica, eu tinha uma situação de escotilha que não abria, tinha uma chapa excessivamente pesada, portanto, como escotilha de emergência não podia servir, porque a pessoa lá por dentro não conseguia abrir, era preciso um meio mecânico para fazer abrir. Tinha problemas das bases das balsas, que não permitiam o lançamento adequado da balsa, e com a mudança das bases era preciso mudar também as próprias balsas. Era preciso, portanto, havia o problema das âncoras que não corriam, era preciso fazer um trabalho de adequação ao nível do lançamento da âncora, porque em situações de emergência poderia causar perigo. Havia problemas das entradas dos compartimentos da casa de máquinas e da MES, e também não tinha uma bomba para o serviço de emergência, ou seja, era preciso incorporar uma bomba adicional para atender questões de emergência. Então, esses já eram problemas, mas havia também problemas de que o que resultou da recomendação dos capitães, se calhar me refiro mais tarde, mas vou tentar falar daquilo que estava a afetar mais a situação da operacionalidade da embarcação. Havia avarias constantes dos guinchos, portanto, os guinchos de alagem da arte de pesca. Portanto, a embarcação está lá a fazer a pesca, mas depois quer fazer a recolha da arte de pesca, e o guincho gripava, portanto, aquilo colapsava. E isso era constante. Havia também pouca capacidade de memória nos computadores de bordo, e isso fazia com que o sistema congelasse constantemente e não permitisse fazer a localização das boias. Quando se lança o palangre, aquilo depois identifica-se através de boias. Essas boias têm que ser localizáveis. Há um sistema computadorizado que permite fazer a localização para a recolha. E quando o computador congelasse, era preciso fazer o reset. Isso fazia perder muitas horas na operação. Portanto, afetava a produtividade. Havia problema do compasso magnético, que interferia com o autopiloto. E também havia problema do alcance do sistema de rádio, que aquelas embarcações pescam muito longe, pescam acima de 100 milhas da costa, e muitas vezes o alcance do rádio não permitia. Então, havia tudo isto, fazia com que a embarcação está lá na pesca, mas em pouco tempo tinha que retornar a porto porque tem uma avaria, ou porque tem que parar a operação de pesca para resolver o problema do computador que congelou, etc, etc. Então, isso afetava significativamente a produtividade da empresa. Daí que os rendimentos de captura diária, portanto, na análise que eu fiz dos dados do período de janeiro até agosto de 2015, que era o período que já havia sido, os barcos já haviam estado a trabalhar quando eu cheguei, tinha rendimentos da ordem de 380 quilos dia. Isso é extremamente baixo para viabilizar, portanto, a operação de pesca. Portanto, as médias têm que ser entre 800 e 1.200 quilos por dia. Isso é que é
uma média normal para uma embarcação de pesca daquela escala, naquela atividade. Então, havia este conjunto de problemas, entre outros, que, para não alongar demais, que poderei depois desenvolver mais adiante. E tudo isto constituía desafios que era preciso serem encarados e superados. Muito obrigada. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.